Pare por um instante. Respire. O que você vai ouvir agora não é mais uma dessas mensagens rasas que somem da mente minutos depois. É algo que pode, de fato, virar uma chave dentro de você, porque nasceu do mesmo princípio que Florence Scovel Shinn ensinava há mais de um século: o poder da palavra como força criadora. Talvez você nunca tenha parado para pensar que cada frase que sai da sua boca é como um comando enviado ao universo, um decreto silencioso que vai moldando o amanhã. Mas é exatamente isso que acontece, e a maioria das pessoas faz isso de forma inconsciente, repetindo as mesmas queixas todas as noites, como se estivessem assinando contratos de fracasso antes de dormir. A cena é quase sempre a mesma. A pessoa se deita, rola na cama, pega o celular, se perde em pensamentos, e o corpo ali parado parece descansar, mas a mente continua gritando: eu devia ter feito diferente. Nada dá certo para mim. Por que comigo? E assim, o sono chega carregando restos de preocupação, arrependimentos e uma sensação de falta que vai se acumulando dia após dia. Só que há um detalhe que quase ninguém comenta. É justamente nesse instante, entre o acordar e o adormecer, que o subconsciente está mais receptivo. É a brecha onde você pode reescrever o roteiro da sua vida. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra é uma varinha mágica invisível, e que quando falamos com fé, movimentamos forças invisíveis que obedecem à nossa vibração. Você não precisa ser nenhum sábio para colocar isso em prática. Precisa apenas de consciência. Consciência de que cada noite é um portal e que cada pensamento antes do sono é uma semente lançada na terra fértil do seu inconsciente. As pessoas chamam isso de pensamento positivo, mas é muito mais profundo. É uma escolha energética. É decidir parar de alimentar o medo e começar a nutrir a fé. É silenciar a confusão da mente e declarar com voz firme aquilo que você quer sentir amanhã. Imagine o seu quarto agora como um templo. As luzes diminuem, o ar fica mais calmo, e no meio desse silêncio você faz um pequeno ritual. Não é uma reza repetida, não é superstição. É um comando. Você fecha os olhos e diz mentalmente: eu me liberto do que foi. Eu aceito o que é. Eu chamo o melhor que está vindo. Essas palavras simples têm mais poder do que longos discursos. Porque não é o tamanho da frase que importa, mas a força emocional que você coloca nela. O erro de muita gente é tentar mudar a vida com ações externas e esquecer que a base de tudo é vibracional. Não adianta tentar controlar o mundo lá fora se aqui dentro o caos continua reinando. Florence ensinava que a palavra certa, falada no momento certo, abre portas que o esforço humano jamais abriria. É por isso que, quando você aprende a usar a linguagem como energia e não apenas como som, o universo inteiro muda de tom. Agora, feche um ciclo dentro de você. Se o dia foi pesado, se as pessoas te drenaram, se os pensamentos insistem em voltar, apenas respire fundo e diga: eu entrego. Diga com serenidade, como quem confia. Não lute contra o que já passou. Deixe o corpo se entregar ao descanso e permita que a mente entre no estado em que tudo se renova. A partir desse ponto, você não é mais a pessoa que estava lutando para sobreviver ao dia. Você é o ser que comanda a própria realidade. Perceba o que acontece quando você troca o estou cansado por estou em paz. Quando substitui não aguento mais por estou me fortalecendo. A energia se reorganiza, o corpo relaxa, o coração desacelera. E o que parecia caos começa a se transformar em clareza. Florence Scovel Shinn dizia que o verbo cria o mundo visível a partir do invisível. Então, se as palavras criam, por que continuar criando dor quando se pode criar alívio, abundância e direção? Antes de dormir, imagine-se como um artista moldando o dia seguinte com pinceladas de intenção. Em vez de repetir o que não quer, diga o que escolhe. Amanhã eu acordo leve. Amanhã eu recebo boas notícias. Amanhã algo extraordinário me encontra. Não é otimismo vazio, é treino vibracional. A cada noite, você reforça a confiança de que o universo responde às ordens de quem fala com fé, e não de quem reclama por desespero. As pessoas que transformam a vida não são as que têm mais sorte, mas as que aprenderam a alinhar emoção e palavra. Elas entendem que o verdadeiro poder não está no esforço forçado, e sim na entrega consciente. Você pode ser uma delas. Tudo começa neste pequeno ato de presença antes de dormir. Você não precisa de velas, cristais ou rituais elaborados. Precisa apenas da sua voz, mesmo que silenciosa,
e da certeza de que ela é suficiente para mover montanhas invisíveis. Hoje à noite, quando o silêncio preencher o quarto, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba o quanto já superou para chegar até aqui. Depois, escolha suas palavras com o mesmo cuidado com que escolheria um presente para alguém que ama, porque, de certa forma, é isso que você está fazendo, presenteando o seu eu de amanhã com energia pura. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando apenas o comando certo. Florence Scovel Shinn dizia que o jogo da vida é um jogo de bumerangues, o que lançamos retorna. Então, lance amor, lance fé, lance gratidão. E veja o universo devolver na mesma frequência. Você está pronto para começar a jogar de verdade. Agora que você compreende o poder do instante antes do sono, quero te levar mais fundo. Porque é aqui que muita gente tropeça. Entendem o conceito, sentem o impacto, mas não aplicam. Acham bonito ouvir sobre o poder das palavras, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, o velho diálogo interno volta. Não vou conseguir, isso é besteira, nada muda para mim. Só que é justamente aí que a magia acontece, quando você decide substituir esse ruído pelo som da fé. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é o ponto de virada, e é por isso que esse exercício precisa ser mais do que uma prática mental. Ele precisa se tornar uma escolha espiritual. Então, imagine a cena novamente. O quarto está em penumbra, a cidade adormece, e você está prestes a entrar naquele estado em que a mente ainda está desperta, mas o corpo já se entrega. É o limiar do subconsciente, a zona onde os decretos são ouvidos com clareza. Antes de fechar os olhos, diga algo que realmente faça sentido para você. Pode ser: eu mereço um novo começo. Ou o amanhã está a meu favor. Não precisa decorar frases prontas, nem copiar nada de ninguém. O segredo está na intenção, não na forma. Florence afirmava que a palavra pronunciada com emoção é uma semente que não falha em germinar. Muita gente diz que não tem tempo para meditar, mas todos temos alguns segundos antes de adormecer. E é nesses segundos que o universo se curva ao comando da consciência. Porque, veja bem, a energia não entende o que é mentira ou verdade, ela entende vibração. Se você disser eu sou guiado pela abundância com convicção, mesmo que ainda esteja endividado, a vibração dessa frase começa a limpar a frequência contrária. É como acender uma luz num quarto escuro. O escuro não precisa sair, ele simplesmente desaparece. Florence Scovel Shinn acreditava que a palavra é o elo entre o mundo visível e o invisível, e que quem aprende a usar esse elo transforma circunstâncias com leveza. Ela dizia que a mente humana é uma estação transmissora, e o universo é o receptor. E quanto mais pura e confiante é a mensagem, mais rápido a resposta chega. Por isso, antes de dormir, limpe o canal. Tire o peso da culpa, da dúvida e da ansiedade. Deixe que o silêncio seja o pano de fundo da criação. Pense agora em tudo que você vem carregando: contas, expectativas, cobranças, desgastes. Coloque tudo isso num pacote imaginário e entregue. Não para fugir, mas para liberar o espaço onde o novo vai entrar. Respire fundo, solte o ar devagar e diga: eu libero. É nesse instante que o universo se aproxima. Você abre espaço e ele preenche. E é nesse espaço vazio que o milagre começa. E aqui vai um lembrete importante: você não precisa ver o resultado no dia seguinte. A semente não brota na mesma noite em que é plantada, mas se você regar com constância, ela floresce. Florence ensinava que o tempo divino é sempre perfeito, ainda que o relógio humano não entenda. Por isso, se algo não se manifestou ainda, não é porque deu errado, é porque está amadurecendo no invisível. Agora, eu quero te propor algo especial. Antes de dormir hoje, escolha uma frase para decretar. Pode ser: eu sou guiado pela sabedoria divina. Tudo que me pertence por direito divino vem a mim agora, ou minha vida flui em harmonia e abundância. Escolha uma delas e diga com alegria, não com desespero. Sorria. O sorriso é a confirmação vibracional de que você já acredita. E já que estamos juntos nessa jornada, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo qual será o seu decreto desta noite. Escreva a frase que você vai usar, porque quando você compartilha, você reforça o comando. E mais, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. A comunidade se fortalece quando cada um declara a própria verdade em voz alta, ou escrita.
Aproveita e se inscreve no canal. Não como quem clica num botão qualquer, mas como quem decide caminhar com uma tribo que acredita na força invisível das palavras, no poder da fé e na sabedoria que Florence Scovel Shinn deixou como legado. Aqui, a gente não fala de milagre como algo distante, mas como algo acessível. Aqui, cada palavra é um tijolo construindo a sua nova realidade. Então se inscreve, deixa seu eu acredito nos comentários e escreve o que você vai decretar hoje antes de dormir. Essa é a sua forma de selar o pacto com o novo. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa mudar o mundo inteiro para mudar a sua vida. Precisa apenas mudar a vibração das suas últimas palavras do dia. Quando o dia termina em fé, o próximo começa em milagre. É simples, mas é poderoso. Florence dizia, as palavras não apenas descrevem o destino, elas o desenham. Então, desenhe o seu agora, antes que o sono chegue. Não espere o amanhã para começar a crer. Faça do seu travesseiro o altar onde você entrega o que foi e cria o que será. Diga, eu me rendo à ordem divina da minha vida. E durma em paz, sabendo que há algo maior cuidando de cada detalhe. Amanhã, quando abrir os olhos, o universo já terá trabalhado por você. Quando você desperta e sente que algo está diferente, mesmo sem saber explicar, é sinal de que a semente que você plantou começou a brotar. A mente mais leve, o corpo mais tranquilo, a intuição mais viva, tudo isso é resposta da prática silenciosa que você fez antes de dormir. Florence Scovel Shinn costumava dizer que o universo não é surdo nem cruel, ele apenas responde com exatidão ao que enviamos. E se, pela primeira vez, você adormeceu vibrando fé em vez de medo, é natural que o cenário ao redor comece a mudar, mesmo que discretamente. Mas é aqui que muitos desistem. Acham que se nada espetacular aconteceu logo na manhã seguinte, o método falhou. Só que não é assim que a energia trabalha. O invisível precisa se organizar antes que o visível se manifeste. É como o maestro ajustando a orquestra antes do som da primeira nota. Enquanto você confia, o universo afina a melodia da sua vida. Florence dizia que nada é negado a quem fala com autoridade espiritual, e é por isso que suas palavras devem ser tão firmes quanto amorosas. Agora, imagine acordar e em vez de abrir o celular, você mantém os olhos fechados por mais alguns segundos. Respira fundo e repete, eu sou guiado, eu sou protegido, eu sou próspero. Essas 3 frases simples têm poder de realinhamento. É como se você desse continuidade ao comando da noite anterior. Você planta antes de dormir e rega ao amanhecer. Assim, o ciclo se completa. Durante o dia, perceba como tudo reage à sua vibração. O olhar das pessoas muda, as situações parecem se encaixar, e até pequenos imprevistos deixam de te desestabilizar. Não é coincidência. É coerência energética. Florence ensinava que quando o interior está em ordem, o exterior se reorganiza automaticamente. Por isso, quando algo sair do planejado, não entre em pânico. Diga, tudo coopera para o meu bem. Essa frase, repetida com fé, muda o campo vibracional instantaneamente. E sabe o que mais muda? O modo como você se trata. Você começa a perceber que não merece carregar culpas antigas, que não precisa se comparar com ninguém, que a vida não é corrida, é processo. E quanto mais gentil você se torna consigo mesmo, mais a energia de prosperidade se aproxima. Florence falava muito sobre o direito divino, que é o poder de cada ser humano receber o melhor sem culpa ou medo. Esse direito não precisa ser conquistado, ele precisa ser reconhecido. Por isso, hoje, eu quero que você reconheça. Diga em voz alta, eu aceito o meu bem. Essas 4 palavras são um portal. Quando você as pronuncia, o universo entende que você está pronto para receber. E receber não é apenas ganhar algo material. É permitir que a alegria entre, que a leveza fique, que a inspiração volte. O que antes parecia distante, agora começa a se aproximar porque a frequência mudou. Agora, pare um pouco e perceba o que está sentindo. Talvez um calor no peito, um alívio leve ou até uma emoção que sobe do nada. Isso é a energia se movendo. É o corpo dizendo sim à nova vibração. Florence dizia que nenhum pedido feito com fé se perde no vento. Por isso, mesmo que pareça que nada acontece, algo sempre acontece. Às vezes, a resposta vem em forma de coragem, outras vezes em forma de silêncio,
e muitas vezes em forma de oportunidades que só quem está desperto percebe. E é por isso que eu quero te lembrar: mantenha essa prática viva. Toda noite, escolha as palavras com a mesma atenção com que escolheria o alimento do seu corpo. E todo amanhecer, reafirme a sua confiança como quem renova um contrato de fé com o universo. Essa constância é o que separa quem apenas ouve mensagens inspiradoras de quem realmente transforma a própria vida. Florence Scovel Shinn dizia que a obediência à orientação interior é o verdadeiro sucesso. E isso quer dizer que, ao seguir a sua intuição, você já está vencendo. Se esse conteúdo está despertando algo em você, comenta aí embaixo o que você tem sentido desde que começou a praticar. Compartilhe as mudanças, por menores que sejam. Escrever é outra forma de decretar. Quando você registra, você âncora. E quando alguém lê o seu relato, a energia se multiplica. É assim que a comunidade cresce, com histórias reais de pessoas que decidiram confiar no invisível. E se ainda não fez isso, inscreva-se agora no canal. Mas faça isso com intenção. Não é apenas clicar num botão, é declarar ao universo que você está comprometido com o próprio despertar. Aqui a gente fala de consciência, de energia, de transformação real. Aqui é um espaço para quem quer aprender a viver com a sabedoria de Florence Scovel Shinn na prática, não como teoria distante, mas como parte do cotidiano. Cada vídeo, cada palavra, cada ensinamento é um lembrete de que você tem o poder de decretar o que deseja e receber sem resistência. Ao se inscrever, você também envia um sinal para o algoritmo. Sim, mas mais do que isso, envia um sinal vibracional para si mesmo. É uma forma simbólica de dizer: eu escolho continuar. Então aproveita e ativa as notificações, porque cada mensagem nova será como uma nova semente no seu jardim mental. Agora, enquanto o dia avança, mantenha-se atento. Observe as coincidências, os pequenos sinais, as conversas que parecem simples, mas trazem respostas. Tudo isso é parte do diálogo entre você e o universo. Florence dizia que nenhum pedido sincero fica sem resposta, e quando você entende isso, a pressa desaparece. Você passa a confiar no fluxo e começa a perceber que o tempo não é inimigo, é aliado. E quando chegar novamente a noite, o ciclo recomeça. Você volta a se conectar, fala com serenidade, e a cada vez o processo fica mais natural. O que antes era exercício, agora é hábito. E o hábito se torna estilo de vida. Um estilo guiado por fé, palavras certas e paz interior. A jornada está apenas começando. Quando você começa a compreender a dimensão do que está fazendo, algo muda profundamente dentro de você. Já não é apenas um exercício noturno, é um pacto silencioso com o divino. Você percebe que a voz que antes repetia medos agora se tornou uma ferramenta de criação. E é nessa fase que muitos sentem o primeiro grande salto. O coração fica mais tranquilo, os pensamentos se alinham, as situações começam a se resolver com menos esforço. Florence Scovel Shinn dizia que o poder invisível trabalha em silêncio, mas seu efeito é visível como a luz da manhã. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você confia. A fé não precisa ser barulhenta. Ela é sutil. É o gesto de colocar a cabeça no travesseiro e acreditar que algo maior está em ação mesmo que você não entenda como. É fechar os olhos e dizer obrigado antes de ver o resultado. É entregar e não desistir. Florence ensinava que o ato de agradecer antes de receber é a forma mais pura de afirmar que a bênção já existe. Por isso, todas as noites, ao encerrar o dia, pratique a gratidão. Não precisa listar dezenas de coisas. Agradeça pelo simples fato de estar vivo, de poder escolher de novo, de poder recomeçar. Muita gente vive exausta porque tenta controlar o que não pode. Passam os dias tentando forçar resultados, empurrando portas fechadas, brigando com o tempo. Mas o universo não responde à tensão, responde à entrega. Florence dizia que quando você solta, o poder divino assume. E soltar não é desistir, é confiar que há uma sabedoria operando além da sua lógica. É entender que o mesmo poder que move as estrelas também move a sua vida. Então, antes de dormir, além de decretar, agradeça. Agradeça por tudo que deu certo e também pelo que ainda parece confuso. Porque o que hoje parece atraso pode ser proteção. O que parece perda pode ser redirecionamento. Quando a gente agradece, o coração se expande e o universo encontra espaço para agir. Florence falava que o agradecimento é o imã que atrai os milagres,
E isso é mais real do que parece. Feche os olhos agora e imagine-se envolto numa luz dourada, serena, quente. Visualize essa luz entrando pelas plantas dos pés e subindo lentamente até o topo da cabeça. Sinta cada parte do corpo relaxar. Respire fundo. E diga: sou parte da ordem divina. Tudo está se ajustando para o meu bem. Fale com calma, como quem confia. Porque nesse momento, você está se reconectando ao fluxo da criação. Essa luz é o símbolo da presença divina, a mesma que Florence descrevia como a energia do amor perfeito. E é importante que você entenda algo. Quando você fala palavras de poder, o mundo não muda apenas ao seu redor, ele muda através de você. Pessoas vão notar sua nova vibração. Situações antigas que antes te irritavam, agora parecem menores. Aquilo que parecia impossível começa a se abrir com naturalidade. Florence chamava isso de lei do não esforço, o estado em que você deixa de forçar e começa a permitir. E se em algum momento o medo tentar voltar, apenas observe, mas não o abrace. Diga: eu já escolhi a fé. E volte para o eixo. O medo é barulhento, mas a fé é constante. Você não precisa gritar para o universo ouvir. Precisa apenas sustentar o tom certo. Nesse ponto, talvez você já esteja percebendo algo curioso. Quando o coração está em paz, a mente se torna criativa. Ideias aparecem, soluções que antes pareciam impossíveis se revelam. Isso não é coincidência. É o resultado natural de uma mente alinhada. Florence dizia que a intuição é a voz de Deus falando conosco em linguagem prática. Ou seja, quando você silencia o caos e eleva a vibração, você se torna um canal limpo para ouvir a sabedoria divina. Então, se alguma inspiração vier durante o dia, uma ideia, um impulso, uma sensação de agir de determinada maneira, siga. Essa é a resposta. É o retorno daquilo que você decretou a noite anterior. O universo não envia cartas registradas. Ele envia sinais sutis. A verdadeira prática espiritual é aprender a escutá-los. E mais uma vez, lembre-se, não há erro, não há atraso. Tudo está em perfeita ordem. Florence Scovel Shinn dizia que o que é seu por direito divino vem até você sem esforço e no tempo certo. E essa é uma das frases mais libertadoras que você pode guardar. Ela elimina a ansiedade, dissolve o medo e devolve o controle à força que realmente governa tudo. Você não precisa correr atrás do que é seu. Precisa apenas alinhar-se à vibração que permite que ele te encontre. É como uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, não adianta ficar sintonizado na frequência errada. As palavras que você usa antes de dormir são exatamente isso, o botão de sintonia da sua alma. Então, ajuste sua estação. Fale com amor, pense com confiança e sinta com gratidão. Faça disso seu ritual. Não porque é moda, mas porque é verdade. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Daqui para frente, cada noite é um portal. Cada palavra é uma chave. Cada pensamento é um código. Florence Scovel Shinn já dizia que a vida responde em códigos, e a palavra é o comando que os decifra. E é isso que você está aprendendo a fazer, decifrar a linguagem da criação. Quando o mundo parecer pesado, volte para o seu centro. Feche os olhos, diga tudo coopera para o meu bem, e sinta o peso se dissolver. Essa é a prática viva, simples, constante, a forma mais direta de transformar o invisível em realidade. E lembre-se, o universo não trabalha em silêncio porque ignora, mas porque respeita o ritmo certo das coisas. Acalme-se, confie, e continue falando com fé, mesmo quando ninguém estiver ouvindo. Porque é nesse diálogo silencioso que a verdadeira transformação acontece. Chegamos ao ponto em que tudo começa a se encaixar. Agora, o que antes era apenas uma ideia se transforma em experiência viva. O poder da palavra, que Florence Scovel Shinn tanto defendia, deixa de ser conceito e se torna prática diária. Você começa a perceber que a vida não muda de fora para dentro, mas de dentro para fora, e que o que você fala antes de dormir é o que vai florescer ao acordar. Cada frase é uma semente, e o solo da sua mente é fértil o tempo todo. Por isso, a vigilância sobre o que se diz é o maior ato de amor próprio que existe. Você não precisa esperar o milagre cair do céu, porque o milagre já está sendo construído na sutileza dos seus pensamentos e emoções. Quando você deita e diz "estou pronto para o bem",
você autoriza o universo a trabalhar por você. Quando declara tudo o que é meu vem com facilidade, você cria um campo vibracional que atrai oportunidades. Florence dizia que a palavra é o início de toda manifestação visível. Isso quer dizer que nada se materializa sem antes ter sido falado, pensado ou sentido com intensidade. As pessoas costumam acreditar que o sucesso, a saúde e a prosperidade são resultados de sorte ou esforço extremo. Mas os mestres, como Florence, sabiam que a força mais poderosa é a palavra alinhada à fé. Porque a palavra é a semente, e a fé é a água. Sem fé, a palavra seca. Sem palavra, a fé não tem onde germinar. As duas precisam caminhar juntas. E se em algum momento a dúvida te visitar, e ela vai, não lute contra ela. Apenas diga: eu escolho confiar. Diga isso até sentir a energia mudar. A fé não elimina o medo, mas o enfraquece até ele perder importância. Florence dizia que quando o medo fala, a fé sussurra, mas vence. E é essa voz suave da fé que você está aprendendo a ouvir todas as noites antes de dormir. Com o tempo, você vai notar algo mágico. Situações que pareciam travadas começam a fluir. Pessoas certas aparecem. Soluções simples se revelam. O que antes parecia impossível se torna natural. Isso acontece porque o universo não resiste à coerência vibracional. Quando sua palavra, emoção e intenção estão alinhadas, nada consegue permanecer bloqueado. É a lei da harmonia, como Florence chamava, a energia do equilíbrio que restaura tudo o que está desalinhado. E o mais bonito é que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa justificar sua fé, nem explicar seus rituais. Basta viver em paz e permitir que os resultados falem por você. A transformação silenciosa é a mais poderosa. E quando alguém notar e te perguntar o que mudou, você vai sorrir e dizer: aprendi a falar com o universo. É isso que estamos resgatando aqui, a linguagem espiritual que muitos esqueceram. A capacidade de conversar com a vida com autoridade e amor. Florence Scovel Shinn dizia que o homem pode comandar as forças invisíveis quando aprende a usar a palavra com sabedoria. E sabedoria não é complexidade, é simplicidade consciente. É dizer pouco, mas dizer com poder. É pronunciar cada palavra como quem desenha o futuro com intenção. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o amanhã. Veja-se caminhando com leveza, recebendo boas notícias, sendo guiado com segurança. Sinta a energia do que deseja como se já estivesse vivendo. Não espere o momento perfeito para ser feliz. A felicidade é a vibração que cria os momentos perfeitos. Florence dizia que o que você sente é o que você cria. Então, sinta-o bem, mesmo que o mundo diga o contrário. E antes de dormir, fale como quem sabe que está sendo ouvido. Eu sou guiado pela luz divina. Tudo o que preciso chega no tempo certo. A abundância me reconhece e me encontra. Eu descanso em confiança. Essas palavras, ditas com sinceridade, são como códigos que reorganizam sua realidade. Não porque são mágicas, mas porque vêm carregadas de intenção e fé. O universo entende a linguagem da emoção, não da dúvida. E aqui, no encerramento desta jornada, quero te lembrar de algo essencial. O poder que Florence Scovel Shinn revelou ao mundo não pertence a ninguém em especial. Ele é universal. Está em você, em mim, em cada ser que respira. Está na voz que escolhe abençoar em vez de reclamar. Está nas palavras que você usa para definir o seu mundo. Está no silêncio que precede o obrigado antes do sono. Então, quando este vídeo terminar, não volte a rolar a tela. Feche os olhos, inspire fundo e pratique. Fale com o universo como quem conversa com um velho amigo. Diga o que deseja. Sinta o que quer viver e entregue. Você não precisa forçar, só confiar. A noite é o momento em que o invisível trabalha, e a sua única tarefa é abrir espaço. E se esse conteúdo te tocou, se te trouxe paz, clareza ou esperança, eu quero te pedir algo simples. Compartilhe nos comentários o que você sentiu. Conte qual frase você vai usar hoje antes de dormir. Diga o que aprendeu, o que mudou dentro de você, ou qual foi o sinal que a vida te deu depois de praticar. Sua história pode ser o impulso que alguém precisa para começar. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora. Aqui a gente fala de fé com leveza, de prosperidade com propósito e de espiritualidade com consciência.
Cada vídeo é uma lembrança de que Florence Scovel Shinn continua viva nas palavras de quem decide criar o bem. Não se inscreva apenas por hábito. Faça isso como um compromisso consigo mesmo, o compromisso de continuar despertando. E quando você clicar, imagine esse gesto como um decreto silencioso dizendo: eu escolho viver em harmonia com o universo. Agora, antes de dormir, repita uma última vez: eu sou a palavra viva do bem. Tudo o que eu falo floresce. Tudo o que eu sinto se manifesta. Eu descanso em paz, porque sei que o universo já está trabalhando por mim. Sorria. Solte o ar. Feche os olhos. E durma como quem sabe que a vida está se movendo a seu favor.